Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Jeremias. Talvez, eu não sei se, talvez eu trouxe essa mensagem aqui alguma vez, na quarta-feira, mas quero trazê-la nessa noite, domingo, e no capítulo 38, vai falar de um certo homem, além do profeta Jeremias, vai falar de um certo homem chamado Ebed-Meleque. Alguém já ouviu falar desse homem? Amém? Nome estranho, né? Para quem nunca ouviu. Ebed-Meleque significa escravo do rei. Capítulo 38, versículo 6 a seguir. Todos encontraram? Amém. Jeremias 38, versículo 6 em diante. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, Senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias assim o fez. Puxaram a Jeremias e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor já tem ministrado os corações. Nós queremos, ó Pai, ouvir um pouco mais da Tua palavra. A Tua palavra é viva, eficaz, é mais penetrante e cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, como ela mesma diz, e ela faz proezas, faz maravilhas. É a Tua palavra. Ministra o nosso coração, leva a nossa mente e a mente de cada um aqui cativa ao trono da graça, e que todo o espírito roubador de palavras seja repreendido nessa noite, na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Ó Deus, que a palavra venha, Senhor, de encontro ao coração de cada um aqui nessa noite, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, amém? 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 Essa é uma passagem bíblica que imagino que às vezes até raramente muitos leem, né? É raro todo mundo ler essa passagem, mesmo porque as pessoas têm um pouco de dificuldade. Até o pastor sempre fala sobre ler a palavra de Deus, sobre você buscar as Escrituras, e é só assim que nós adquirimos conhecimento da parte de Deus através da palavra. E quando você começa a ler o Antigo Testamento, você vai lendo, e muita gente, se você não tomar cuidado, começa a dar sono, sim ou não? É normal, mas a gente tem que lutar contra isso.
isso é carne, você tem que lutar contra esse. Eu vou ler em nome de Jesus, Jesus vai me dar entendimento e eu vou sair daqui sabedor das Escrituras. E essa passagem, ela conta a história do profeta Jeremias. Eu já disse outras vezes aqui, o profeta Jeremias, chamado como profeta, conhecido como profeta chorão, um dos profetas maiores, porque escreveu um dos maiores livros proféticos, dentre eles Isaías e Ezequiel. Mas Jeremias, ele é considerado um profeta chorão, porque Jeremias, ele chora pela nação, ele chora pela situação do seu povo, do seu país. Jeremias, ele presencia a invasão da Babilônia, do Nabucodonosor, levando uma boa parte de Jerusalém, uma boa parte do povo cativo para a Babilônia. E Jeremias, ele fica em Jerusalém, e ele fica em um tempo para exortar quem tinha ficado, inclusive um rei chamado Zedequias. E esse profeta chamado Jeremias, ele, em todo o tempo, Deus ministra a palavra no coração dele e vai e exorta o rei: você tem que se entregar, porque Deus, assim diz o Senhor, você vai viver se você se entregar a Nabucodonosor. É o que está registrado, está escrito aqui. E ele começa a dizer isso, e Zedequias não entende isso, porque isso seria uma vergonha para ele, como rei de Israel, como rei daquela nação, se entregar assim facilmente. E em um determinado momento, o exército de Nabucodonosor tinha sitiado Jerusalém. Estavam ali prontos para tomar a cidade mais uma vez, para levar mais uma leva de cativos. E em um determinado momento, o Egito o faraó libera o exército para ajudar Zedequias. E Zedequias ouve falar isso, ele fica contente, então é para me se entregar. Deus está levantando o Egito para me ajudar. O mesmo Egito que Israel ficou 400 anos presos. O Senhor deixa eu contar um sonho. Melhor. E quando eles sitiaram Jerusalém, o Zedequias viu que o Egito estava vindo para ajudá-lo. Ele pensou: eu tenho a vitória. Naquele exato momento, Jeremias se levanta e diz assim: assim diz o Senhor, o Egito vai voltar para trás. É melhor você fazer o que Deus está mandando. Jeremias é um profeta que ele é lançado nesse calabouço, nessa cisterna. Jeremias teve 5 prisões, dentre elas essa da cisterna. E ele é levado por quê? Porque ele falava a verdade. Ele falava o que era para ser dito, ele falava coisas a respeito de Deus, da parte de Deus para o povo. E ele é levado, ele é jogado em uma cisterna. Não me pergunte o tamanho da cisterna, eu pesquisei, procurei, pesquisando, não tem relato, só arqueologia. Na arqueologia tem algumas cisternas que foram encontradas lá naquela região. Ela tinha, acho que quase 5 metros assim, mas quando você chegava no final tinha mais uns 20 metros assim. Não era qualquer coisa, era bem... E a Bíblia diz que lá não tinha água, só tinha lama. E ele ficou atolado. A Bíblia não relata o tempo que Jeremias ficou ali. Eu não quero fazer aqui comparações com a nossa vida, com a vida do profeta Jeremias. Eu não quero fazer isso nessa noite. Mas eu quero trazer uma mensagem para você que chegou aqui, para você que ainda não entregou sua vida totalmente para Jesus, e para você que já se entregou totalmente para Jesus. Trazer uma mensagem que de repente você se encontra na situação do profeta. De repente você está dentro de uma cisterna, sem poder se mover, preso. Ou você acha que Jeremias, se ele pudesse se mover,
ele não teria saído da cisterna? Eu imagino que sim. Ou pelo menos se esforçado muito para sair. Talvez você está assim. O que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus não se esqueceu de você. Amém? Diga comigo assim: Deus não se esqueceu de mim. Deus em alguns momentos, em alguns não, em todo tempo, Deus ele nos surpreende. Deus usa aquilo que não é como se fosse. A Bíblia diz que Deus ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Ele usa aquilo que você nem imaginaria que ele ia usar. Ele usa um etíope para ajudar Jeremias. Ele não era compatriota de Jeremias. Os compatriotas de Jeremias estavam lançando ele na cisterna. E Deus levanta uma outra pessoa, um gentio, alguém que não era compatriota, para salvá-lo. Quero dizer para você uma coisa: Deus continua usando pessoas para abençoar o seu povo. Deus continua usando pessoas para abençoar o seu povo, inclusive não crentes. Eis a importância de um bom relacionamento aí fora. Jeremias era bem visto por esse etíope. E naquela época, segundo os costumes daquele tempo, o costume oriental, o etíope tinha uma influência muito grande, né? Era o eunuco do rei, ele cuidava das coisas do rei. Ele tinha uma influência grande, é por isso que ele tem acesso direto ao rei e chega: ó rei, grande mal fizeram ao profeta Jeremias. Sabe quem fez isso? Os príncipes. Não foi o rei que lançou Jeremias na cisterna. Foram os príncipes, porque o rei lavou as mãos, entregou Jeremias nas mãos deles, e disse porque eles estavam acusando Jeremias. E ele disse: então faz assim, faça dele o que vocês bem entendem. E eles fizeram isso, jogaram Jeremias em uma cisterna. Precisamos ter bons relacionamentos. Até porque precisamos ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso slogan, não é? É o slogan da igreja. A gente busca pessoas, a gente vai atrás de pessoas. E se você não procurar amizade com as pessoas, você não vai ganhar ela nunca. E aprendi uma coisa também que o professor nosso dizia o seguinte: e se você discutir com uma pessoa, e se você ganhar essa discussão, você perdeu. Não é com discussão que você ganha a pessoa para Jesus. É você orando por ela e falando do amor de Deus. Você atrai a pessoa. Então Jeremias ele tinha um bom relacionamento com esse etíope. E Deus levanta ele para ajudar Jeremias. Conta-se uma história, se é verídica, não sei. Se é só fictícia, não sei. Mas o princípio é verdadeiro. Acho que todos já ouviram, imagino que o pastor já tenha até falado isso aqui. É uma pessoa, uma irmãzinha passando necessidades e orando a Deus, e orando, e tal, pedindo a Deus a provisão. E ela liga na rádio, uma rádio evangélica, liga e pede oração porque ela está passando necessidade, e ao mesmo tempo tinha do outro lado da cidade, tinha um moço que mexia com trabalhos espirituais. E ele ouviu, ele estava ouvindo a rádio. Ele falou: vou fazer uma coisa com essa mulher. Ela está precisando de ajuda, né? Eu vou mandar um endereço dela, já que falaram na rádio, vou mandar para ela lá. Ele faz uma compra grande, manda para aquela mulher, alguém leva a pedido dele para ela recebe aquilo, ela agradece a Deus. Aí um belo dia ele vai até a casa dessa mulher e diz assim: olha, a senhora recebeu tal dia isso, eu recebi.
A senhora sabe quem mandou para a senhora isso aí? Meu filho, eu não sei. Eu só sei que quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus é poderoso. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não pergunte como. Se Deus usa alguém para te abençoar, dê glória a Deus. Amém? Deus faz essas coisas, porque é soberano. Então Deus levanta esse homem. E se você chegou aqui nessa noite e você está dessa forma, preso em alguma coisa que não está deixando você sair dessa cisterna, eu quero dizer para você que, para você olhar para cima, porque na cisterna, se você olhar para baixo, tem o que? Tem lama. Se você olhar para as laterais, tem as paredes, em volta de você. Olhe para cima, você vai ver o céu. Olhe para cima, você vai ver como diz Isaías no capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Olhe para cima, você vai ver Deus estendendo as mãos para você. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o seu socorro, que vem o meu socorro. Deus pode levantar pessoas para te ajudar. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, que Deus é poderoso para fazer isso. A pessoa que menos você espera, Deus vai usar para te abençoar. Você vai se ver surpreso pelo que Deus vai fazer. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu creio que Deus, no momento dele, Ele vai levantar. Porque Deus não usa animais para nos abençoar. Deus usa pessoas. Deus usa o que Ele fez de melhor, que a imagem e semelhança dele, que é o ser humano. Ele usa o que Ele fez de melhor. Ele usa pessoas. Ele usa uma empresa que você deixou currículo. Ele usa aquela pessoa que você fez amizade com uma empresa, ela lembra de você e liga para você para te contratar, por exemplo. São os rebetes meleques que Deus levanta na nossa vida. Eu faço uma pergunta para nós. Só para nós. E você e eu temos sido rebete meleque? Temos lançado a porta para tirar alguém? É um caso a se pensar. Mas você que chegou aqui nessa noite está se sentindo dentro de uma cisterna. Deus lança a corda para você nessa noite. Sabe por que o Ebed-Meleque pegou trapos, roupas, para ajudar? Porque ele pediu, porque se ele colocasse a corda, se o Jeremias colocasse a corda, ia machucar Jeremias era um pouco pesado. Então ele pede para Jeremias colocar os panos, os trapos debaixo das axilas, em volta do corpo, para não machucá-lo, porque Jeremias estava cansado. Talvez você está cansado. A corda que Deus lança para você tem roupas para não deixar você ser machucado, para tirar você da cisterna. Amém? Deus não tira ninguém da cisterna com violência, não. Deus não faz isso. Quando Ele lança a corda, tem roupas na ponta da corda. Interessante, sabe o que é? Que Ele não levanta, Deus não levantou só o Ebed-Meleque. Se vocês perceberam na leitura, quando o rei autorizou eles irem, pede 30 homens. Precisava de 30 homens para puxar um da cisterna. Quero que isso seja profético para mim e para você nessa noite. Deus vai levantar muitas pessoas para abençoar a mim e abençoar você. E vai te levantar também para ser o Ebed-Meleque para abençoar outros. Amém? Eu falei, eu olhei essa passagem por uns 30. Eu acho que eu e o pastor Isaac estava puxando o Jeremias, não devia ser muito pesado, não. Mas Deus faz assim.
Deus faz desse jeito. Quando você pensa que Deus levantou um para te ajudar, tem mais provisões que vêm. Tem mais coisas de Deus. Porque Deus não é um Deus limitado, Ele é um Deus ilimitado. Lembra de Jesus? Jesus pega um pão, 5 pães e 2 peixinhos. Começa a tirar um pedaço do pão, começa a surgir outro, começa a surgir outro, começa a surgir outro, e vem outro, vem outro, vem outro. No final da história alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mais ou menos 15.000 pessoas, no mínimo. Ele é assim. Deus não é um Deus de área, amém? Ele é um Deus que resolve, como diz a canção, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra que Deus mandar, as coisas vão acontecer, os céus vão se abrir, as coisas vão fluir na minha vida e na sua vida. Como você está nessa noite? Você se encontra dentro de uma cisterna? Está se sentindo assim? Parece que ninguém está te ouvindo? Você acha que Jeremias não clamou a Deus? Jeremias com certeza clamou a Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus. Era um homem que tinha a palavra profética para as pessoas. Era um homem que tinha a palavra de exortação, de consolação. Ele era um homem que falava com Deus e tinha um link direto ligado com Deus. Agora imagina Jeremias dentro daquela situação de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Eu te sirvo, eu obedeço ao Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou fiel a Ti. Por que está acontecendo isso comigo? O que o Senhor manda eu estou fazendo, o que o Senhor manda eu falar, eu falo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que está acontecendo isso? Eu oro, subo no monte. Jeremias começa a clamar ao Senhor. Calma, Jeremias. Estou enviando a ideia de Meleque para te ajudar. Amém? Amém. Quantos creem nisso nessa noite? Amém. Deus vai levantar pessoas para ajudar você, amém? Toma posse disso com palavra profética para a sua vida. Deus vai levantar pessoas, que dirigem empresas para contratar. Deus vai levantar pessoas para olhar o seu caso dentro da medicina, se é o caso. Deus pode curar instantaneamente, porque Deus é poderoso, mas também Deus usa a medicina. De repente uma porta está fechada no lado, na questão médica, na questão da saúde. Deus pode abrir todas as portas. Deus pode usar pessoas para influenciar e chamar você, e lançar a porta para você e tirar você da cisterna. Se coloque em pé. Eu não vou passar muito do tempo. Como você está nessa noite? Está se sentindo assim? Dentro de uma cisterna? Quero fazer um apelo, o primeiro apelo que eu quero fazer. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. Como assim, irmão? Você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você está sentindo isso, como se estivesse dentro de uma cisterna, preso à barra, à lama. Jesus lança a corda para você nessa noite. Se você quer fazer um compromisso com Deus, se você deseja pegar essa corda, essas roupas e amarrar em volta do seu corpo, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que deseja fazer isso? Eu quero orar por você nessa noite. E o outro apelo que eu faço é para aquele que se encontra distante, está longe da presença do Senhor. Você está afastado, você sabe que você está dentro de uma cisterna.
Jeremias era um homem que tinha comunhão com Deus, por isso que eu não estou comparando a vida de Jeremias com a nossa. Jeremias era um homem que tinha comunhão com Deus. De repente você está dentro de uma cisterna, e essa cisterna se chama distância de Deus. Deus lança corda para você nessa noite, Jesus lança corda para você nessa noite, e você quer reconciliar com Ele, você quer amarrar essa corda de novo dentro do seu corpo, e para Ele te puxar. Se você deseja isso, Deus te dá a sua mão, você quer reconciliar com Ele nessa noite. Tem alguém? Se tiver alguém, a oportunidade para você nessa noite.